Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. O meu nome é Sérgio Rodrigues, sou especialista em desenvolvimento financeiro e hoje quero estar a falar sobre a importância do dinheiro. Porque acho que muitas vezes se cria aqui algumas ideias e alguns mitos e algumas crenças, de certa forma, sobre a importância do dinheiro. Eu acho que todos nós já ouvimos de algum familiar, de algum amigo, de alguma pessoa conhecida, aquelas coisas do dinheiro não é importante, o dinheiro não traz felicidade, o que interessa é ter saúde, essas coisas todas. E eu acho que nós temos também falar um pouco sobre isso e desmistificar um pouco essas ideias que são válidas, que têm a sua lógica, obviamente, mas acho que devemos ir aqui um pouco mais a fundo e perceber então, afinal, se o dinheiro é ou não importante nas nossas vidas e, de certa forma, este podia ser também um episódio muito curto, onde eu vos dizia que sim, terminávamos a conversa, adeus e até à próxima. Mas vamos tentar aqui falar um pouco sobre isso, porque acho que é realmente importante aprofundarmos este tema para vos dizer que sim, o dinheiro é importante, o dinheiro faz parte das nossas vidas, na nossa, vamos lhe chamar cultura ocidental, acho que percebem o que eu quero dizer, ok? Sem desprimor nenhum, como é óbvio, para qualquer outra cultura, até porque, na verdade, até em outras culturas não ocidentais, cada vez mais esta questão surge e cada vez mais o dinheiro começa a ter ou tem já uma relevância muito, muito grande e por isso o dinheiro faz parte das nossas vidas. O dinheiro é uma ferramenta importante que está no nosso dia a dia, que nos permite fazer as nossas coisas, permite-nos comprar a nossa comida, permite-nos ter os nossos hobbies, comprar as nossas casas, ter filhos, viajar o mundo, o que vocês quiserem. O dinheiro traz-nos isso, ok? O problema é quando o dinheiro começa a ser o foco e começa a ser o grande objetivo da nossa vida ser pura e simplesmente ganhar mais dinheiro ou ter mais dinheiro. E aí acho que já começamos a ter um problema onde o dinheiro assume uma importância, vou dizer, demasiado grande nas nossas vidas, ok? O dinheiro deve ser visto, como eu estava a dizer, pelo menos na minha opinião, é a minha forma de ver as coisas, como uma ferramenta que nos é paga em troco à partida de um qualquer trabalho, de um qualquer valor que nós agregamos ao mundo, vamos dizer assim desta forma, seja ele qual for, nós recebemos esse dinheiro em troca desse valor que nós trazemos ao mundo e depois utilizamos esse dinheiro para comprar as nossas coisas, para gastar naquilo que nós queremos, seja agora ou seja no futuro, e essa é uma relação, na minha opinião, equilibrada, ok? Porque há muitas pessoas que até têm muito dinheiro e ganham muito dinheiro, mas que depois, como não têm esta relação saudável, esta relação equilibrada com o dinheiro, acabam por cair num dos dois extremos. Ou é aquele famoso chapa ganha, chapa gasta. E todos nós já ouvimos falar de situações destas, por exemplo, nos atletas. Os atletas têm carreiras relativamente curtas e se estivermos a falar de jogadores de futebol, por exemplo, às vezes têm carreiras muito promissoras, ganham muito dinheiro, mas depois quando se reformam, rapidamente acabam por estar completamente na desgraça e não têm nada e são, na verdade, falidos. E há algumas situações destas, e isto é um extremo, pessoas que ganham muito dinheiro mas que depois, como não têm uma boa relação saudável com esse dinheiro e também muitas vezes associada à fraca literacia, ao fraco conhecimento, acabam por gastar tudo aquilo que ganharam e acabam por ficar numa situação realmente muito má, ok? São pessoas que claramente, porque trabalharam durante, sei lá, 10 ou 15 anos, uma carreira realmente curta, mas ganharam muito dinheiro e se calhar se tivessem poupado 2 anos da sua vida, seria mais do que suficiente para viver completamente tranquilos o resto do tempo até morrerem, mas como não o fizeram, acabam por ficar com um problema. Isto é um caminho. O outro caminho das pessoas com uma relação pouco saudável são aquelas que guardam tudo, poupam tudo, e aqui já é um bocadinho indiferente se ganham muito ou se ganham pouco. Isto é um comportamento que se vê nos dois lados. Bem, na verdade, estamos a pensar, as pessoas que ganham pouco também podem gastar tudo o que têm. A questão é que acabam por ficar muito mais limitadas e a situação de ficarem financeiramente tranquilas uma vida inteira nunca foi uma hipótese, porque ganharam pouco, enquanto as pessoas ganharam muito teriam essa hipótese. Mas, ou seja, há aqui dois extremos, pessoas que ou gastam tudo ou poupam tudo, ou podemos dizer não gastam nada, e uma forma ou outra, na minha opinião, não é uma relação saudável com o dinheiro, não é dar-lhe a devida importância, ok? Também podemos pôr aqui um terceiro grupo que são as pessoas que querem é ganhar dinheiro a todo o custo. E aqui entram as pessoas que lançam esquemas, que lançam fraudes financeiras, que enganam outras pessoas, que trazem outras pessoas para coisas para lhes trazer dinheiro a elas, independentemente do resultado que vai dar aos outros, e há também aqui este grupo de há um foco muito grande no dinheiro para ganhar dinheiro e depois vão encontrar-se ou no gastar tudo ou no poupar tudo, ok? Isto nunca é uma relação saudável com o dinheiro, isto não é dar a devida importância ao dinheiro, pelo menos na minha forma de ver as coisas, e por isso vamos tentar então perceber o que é a importância do dinheiro. A importância do dinheiro é então
eu receber dinheiro justo pelo valor que eu trago à sociedade, pelo valor que eu acrescento ao mundo, ok? E aí parece-me justo que quanto mais valor eu consigo acrescentar, mais pago ou mais bem pago eu devo de ser. E aqui vamos ter que falar um pouco sobre isto, porque há sempre a questão de os médicos, por exemplo, os professores, trazem um valor enorme ao mundo e não são remunerados nessa perspectiva. E eu tenho que concordar. Isto é uma opinião totalmente pessoal, atenção, isto não fui contratado por ninguém para dizer isto, é uma opinião totalmente pessoal. Há realmente profissões, e daí que eu dou exemplos, médicos, quem diz médicos diz pessoas da saúde de uma forma geral, enfermeiros, técnicos, etc. E professores que genericamente, porque há sempre exceções, genericamente realmente não são pagos de acordo com o valor que eles trazem ao mundo e à sociedade. Eu tenho que concordar. Mais uma vez, há exceções, há realmente médicos ou profissionais de saúde muito bem pagos, porque são muito especialistas numa determinada área, porque exercem uma determinada atividade que é muito bem remunerada, mas genericamente, e aqui estamos a falar muito na realidade portuguesa, eu acho que temos que admitir, e é um facto, que não são pagos de acordo com o valor que eles acrescentam. Professores, a mesma coisa. Naturalmente que haverá professores em determinadas universidades, em determinados cargos, que eventualmente possam ser justamente remunerados, não é a maioria da situação, ok? Isto por um lado. E depois temos aquele famoso caso dos jogadores de futebol. Quando comparamos o valor que um jogador de futebol traz ou pode trazer, quando comparado, por exemplo, a um médico, às vezes há esta discussão do não parece justo que um jogador de futebol ganhe 100 vezes mais do que um médico quando falamos da questão do valor. E aqui há uma questão de valor que também é importante nós falarmos. O valor que nós trazemos ao mundo não é uma coisa muito fácil de definir. Porque, na verdade, se pensarem, um jogador de futebol, eu estou a falar dos jogadores de futebol, eu nem sequer gosto muito de futebol, nem sou propriamente fã, mas é um exemplo porque acho que é uma coisa que habitualmente nós falamos enquanto sociedade. Vamos falando dos ordenados dos jogadores de futebol e de quão justos ou injustos eles são. Na verdade, um jogador de futebol, e quando estou a falar de jogadores, estou a falar do topo, não é? Ou pelo menos dos grandes clubes, há um valor enorme que é trazido, há um valor enorme de lazer para os sócios, há um valor enorme de inspiração para crianças que queiram seguir aquela carreira, há um valor monetário enorme que é trazido, porque as pessoas pagam bilhetes, compram camisolas, tudo isso. Por isso há também um valor económico que é trazido para os clubes ou para as seleções desses jogadores de futebol, e por isso o conceito de valor tem que ser visto aqui de diferentes perspectivas. E nessa perspectiva, o que eu acho é que se realmente o valor que um jogador de futebol traz é assustadoramente grande, e basta pensar nos Ronaldos desta vida, nos Messis, a quantidade de miúdos que se sentem inspirados pelas suas carreiras, a quantidade de pessoas que são capazes de se movimentar para os conhecer, para os ver a jogar ao vivo, para estarem relativamente próximo, há um valor enorme que é percepcionado. Se este valor é justo ou não, já depende de muita gente. Se me perguntassem a mim, eu pagava para ir ver um jogo do Cristiano Ronaldo ou do Messi? Não, mas eu não sou fã do futebol. Ok? Mas entendo que muitas pessoas o são e muitas pessoas se revêem no futebol e que os inspire de certa forma e por isso tudo bem. Agora, o exemplo do Ronaldo, por exemplo, eu acho que ele traz um grande valor enquanto profissional e enquanto um bom exemplo de perceber que, por nós nascermos numa situação economicamente frágil, que é o caso dele, é uma história perfeitamente conhecida de todos, diria eu, não quer dizer que não possamos atingir grande sucesso. O que quer dizer é que esse grande sucesso vai vir com muito trabalho e com muito sacrifício, com muito risco, e por isso, nesta perspectiva, o Cristiano Ronaldo traz-me, a mim, apesar de eu não ser fã do futebol, enquanto pessoa, traz-me uma inspiração muito grande e um valor muito grande nessa perspectiva. Agora, faz com que eu vá comprar camisolas dele, com que eu vá pagar para ver jogos dele? Não. Mas é o que é, ok? Por isso o conceito de valor trazido é sempre uma coisa muito, muito relativa. E por isso, nessa perspectiva, se realmente querem ser melhor remunerados, tentem, da melhor forma possível, aumentar o vosso valor. Porque se aumentarem o valor que vocês trazem para o mundo, para a sociedade, em diferentes perspectivas, como estamos aqui a falar, provavelmente vai haver algum tipo de aumento de remuneração associada. E digo provavelmente com as devidas cautelas, porque sabemos que isto não é bem assim em 100% dos casos, isto não é nenhuma ciência exata, mas teoricamente isto faz sentido, ok? Se eu trouxer mais valor, se o meu trabalho, se o meu contributo for mais valioso, então provavelmente eu vou encontrar alguma forma de ser mais bem pago por isso, ok? E a partir do momento em que eu sou mais bem pago, eu posso realmente começar a tomar outras decisões financeiras, ou pelo menos melhores decisões financeiras, e aqui voltamos à questão da importância. Porque há uma frase que se costuma dizer que é o dinheiro não é importante, o que interessa é ter saúde. E eu gostava de contrariar, de certa forma,
esta frase dizendo-vos que, sim, o que interessa é ter saúde, o problema é que a saúde às vezes é cara. E nós sabemos que, por exemplo, em Portugal, onde nós temos um Sistema Nacional de Saúde que funciona com muitas fragilidades e com muitas debilidades, e temos N notícias a aparecer e N situações que demonstram isto, a verdade é que se eu tiver capacidade financeira para recorrer a um sistema privado que me vai atender mais rápido, que vai ter especialistas disponíveis mais cedo, seja lá o que for, eu vou estar melhor servido. A minha saúde vai ser beneficiada por isso. Se eu não tiver a capacidade financeira de recorrer a um sistema privado e tiver que depender única e exclusivamente do sistema público, então eu posso me ver preso ou presa nestas situações em que eu não tenho controle, porque tenho que estar à espera meses por uma consulta ou por uma cirurgia ou algo do género, porque eu não tenho a capacidade financeira para encontrar uma alternativa. E por isso isto é um bom exemplo do que é que o dinheiro pode trazer. Na educação a mesma coisa. É verdade que o sistema público de ensino é, genericamente falando, muito bom, mas às vezes ter um ensino privado, seja em Portugal ou até vamos ao limite. Eu quero ir estudar para fora, quero fazer um ano ou até um curso inteiro num país qualquer porque tem a melhor faculdade do mundo naquela determinada área. Se eu não tiver capacidade financeira para isso, eu não tenho alternativa. Se eu a tiver, eu posso escolher fazer ou não. Ok? E é por isso que eu digo muitas vezes o que o dinheiro traz, enquanto ferramenta, são escolhas, são oportunidades de escolher onde é que eu quero gastar o meu dinheiro, escolher se quero ir para sítio A ou para sítio B e não ser condicionado por isso. Obviamente que há um limite, obviamente que o dinheiro, e atenção, vamos ser muito honestos, e acho que vocês já me conhecem e sabem que eu gosto de ser dizer as coisas de forma muito honesta, muito transparente e muito realista. Há um determinado nível, e acho que todos nós temos mais ou menos essa noção, que a partir dali conseguimos fazer o que nós quisermos, quando quisermos, até coisas que supostamente não são possíveis, nós podemos fazê-las porque temos a capacidade para isso. E isso, na minha opinião, está errado. Acho que furar regras, e sem entrar em coisas de corrupção e coisas do género, ok? Acho que furar regras e passar à frente de outros porque temos muito mais do que os outros, eu não concordo, ok? Cada um saberá de si, obviamente, e isto uma não lhe quero chamar crítica, mas vou chamar tanto do lado das pessoas que o fazem como do lado das organizações que o aceitam fazer, ok? Mas isso é um outro nível, mas quando estamos num nível financeiramente confortável, nós podemos realmente escolher uma série de coisas, em termos de saúde, em termos de educação, em termos de conforto, de lazer, o que nós quisermos, ok? Podemos ser realmente trazer muito mais felicidade nessa perspectiva para a nossa vida porque temos essa capacidade financeira. Porque, como é óbvio, se eu tiver um familiar próximo com uma situação de saúde difícil e eu puder ajudar esse familiar a recorrer a um sistema de saúde privado e ser operado numa semana em vez de ter que estar à espera 3 meses num serviço público, eu vou ficar muito feliz, o meu familiar vai ficar muito feliz e toda a gente vai ficar muito feliz, ok? E porquê é que eu pude fazer isso? Porquê é que eu pude trazer essa felicidade para mim e para a minha família? Porque tinha a capacidade financeira para o fazer. E por isso é muito importante nós começarmos ou continuarmos cada vez mais a desconstruir estas questões de não trazer felicidade, de não ser importante, porque é, ok? É importante. O dinheiro faz parte das nossas vidas. Termos dinheiro permite-nos fazer coisas diferentes, coisas melhores de certa forma, ter acesso a coisas que de outra forma não teríamos e por isso é importante nós darmos a devida relevância ao dinheiro, olharmos para ele desta forma, porque o que ele nos vai trazer são ferramentas, são formas de depois fazermos coisas que nós queremos fazer e que nos vão trazer felicidade. Para terminar, gostava de dizer apenas uma coisa, que é, se o dinheiro não vos traz felicidade, é porque o estão a gastar nas coisas erradas. Pensem nisto, espero que esta mensagem seja suficientemente impactante para gerar alguma discussão interna na vossa cabeça, porque vou dizer outra vez, se o dinheiro não vos traz felicidade, é porque o estão a gastar nas coisas erradas, ok? Pensem nisto. Esta é a conversa que queria ter convosco hoje. Espero que tenham gostado deste episódio. Muito obrigado e até à próxima.